Olá, sou o Padre Rodrigo, atualmente sou o pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia, em Cristais Paulista. Também contribuo no seminário como diretor espiritual e como professor. E a minha história vocacional, ela começa uma história muito de fé vivida dentro da família. Eu sou o sétimo filho, né? Nós somos em 7, eu sou o caçula. E eu nasci aí numa diferença de 14 anos para o meu irmão, né? Então, minha mãe sempre dizia que precisaria vir, né? Ela já não tinha mais expectativa de ter filhos, e eu precisava vir, porque Deus precisava ainda de um sacerdote aqui na terra, né? Mas desde a minha infância, nós sempre moramos na zona rural, né? Eu nasci na zona rural de Restinga, né? Cidade aqui próxima de Franca, e ali vivi toda a minha infância. Ali cresci, morei até os 18 anos na zona rural, mas tinha o convívio na escola, né, com os amigos. Então sempre cresci ali na região de Restinga. E tive a oportunidade da vivência de fé, como nós morávamos na roça, apenas como aquela vivência familiar, né? Uma fé muito natural, aquilo que meus pais me ensinavam. Até que um dia entrou uma catequista, trato ela com muito carinho, né? A tia Edna, que nos deu a catequese e nos fez a primeira Eucaristia, né? Nos preparou para a primeira Eucaristia, um grupinho ali na fazenda mesmo, e por ela nós fomos catequizados, né? A primeira catequização dentro da igreja, mas eu sempre trouxe muito em mim aquela questão da fé natural, né? Da fé vivida dentro de casa ali com meus pais. Tanto meu pai como minha mãe eram pessoas de fé e sempre ensinaram, né, para nós aquilo que eles sabiam. Meu pai e minha mãe já são falecidos, né? Meu pai faleceu pouco antes da minha ordenação diaconal, minha mãe 6 meses depois da presbiteral. Mas tive a graça de receber deles o melhor, que é a fé. E a partir daí, eu sempre vivi uma fé não muito ligada à igreja, né? Mas uma fé que, como eu disse, muito natural. Por um período da minha vida, né, por professores, por influência de amigos, né, eu não aceitava a igreja em si. Não gostava dos sacerdotes, né, de padres, por nenhum motivo que não seja apenas o que eu ouvi falar, né. Me deixei levar por pensamentos, por ideologias que me apresentaram, e eu vivi um tempo que eu não aceitava a igreja, né. Então fiz a primeira Eucaristia e já não quis ir para o crisma mais, por esses pensamentos. Minha mãe sempre insistiu, meu pai também. E um momento da minha vida em que eu estava no auge, né, de uma prepotência mesmo humana, né, vivi um orgulho profundo. Eu percebo que Deus começou a quebrar meu orgulho através do meu irmão, que foi para o caminho neocatecumenal e começou a me convidar. Eu sempre brigava muito com ele, falava que não ia, falava que era bobagem aquilo, né? Mas ele conseguiu levar os meus amigos e todos que tinham o mesmo pensamento que eu. Falei, por que não? Eu também lá ver o que está acontecendo, que está levando esse povo tudo para lá, né? Fui, encontrei pessoas ali que eu gostei, mas que não fui por conta de Deus ou por conta da igreja, mas pelo convívio daquelas pessoas que ali estavam, quis continuar. Alguns amigos e amigas que lá estavam, né? Além do meu irmão, minha sobrinha, e estando ali, um dia eu prestei atenção, né? Um dia eu me abri e aí percebo que eu falo que Deus começou a quebrar meu orgulho. Escutei uma catequese e percebi que ali tinha um valor, né? Mas ao mesmo tempo ainda eu tinha uma resistência com o sacerdócio. Nunca entendi isso bem claro, né, o porquê que eu tinha essa resistência. E foi um fato interessante na minha vida, que aí eu entrei para o caminho e encontrei um padre, que hoje é o reitor da teologia, o padre Wellington, e eu vi nele a alegria de ser padre, né? A alegria de servir a Deus, de ser inteiramente de Deus, né? E ele foi o que me mostrou o valor do sacerdócio. E a partir da experiência dele, né, era um padre jovem naquele tempo, tinha acabado de ordenar, eu me senti muito questionado. Mas eu namorava, tinha um bom emprego, não tinha por que deixar aquilo humanamente falando, né? Ainda a minha fé era olhada muito ainda num aspecto racional, num aspecto humano, né, do que benefício eu teria em tomando certas decisões.
E a partir então da convivência com o padre, da forma dele nos acolher, da forma dele acolher o jovem, eu comecei a perceber que a vida ela tinha uma outra dinâmica, né? O que importava não era a recompensa terrena, mas a recompensa divina. E foi a partir desse momento que eu comecei então a mudar, e aí comecei a me questionar em relação a uma entrega total a Deus. Ainda namorava, tinha um pouco mais de um ano de namoro, estava bem no meu trabalho, a vida estava tranquila, né? E aí comecei aquele questionamento a partir de uma convivência, onde eu escutei também a experiência vocacional daquele padre, do padre Wellington, e foi nesse momento em que então eu me decidi, né, pelo menos discernir o que Deus queria de mim. Comecei os encontros vocacionais e após um ano fui então convidado a entrar para o seminário. E eu fui para o seminário com uma única certeza: vou ficar esse ano, percebo que não é isso e vou sair do seminário. Mas foi nesse ano que também entrou o padre Ricardo na minha vida, né? Que foi um padre, quem o conhece, tem uma personalidade forte, mas um homem muito de Deus e que me mostrou também, né, um outro lado de pensar a vida, de pensar a vocação. E ele me mostrou o caminho, que é um caminho de uma entrega. Não uma entrega na obrigação, Deus me obriga a fazer, mas uma entrega na liberdade, né? Então aí Deus foi colocando padres como Dom Devair, como o padre Adilson, né, como meus reitores, que foi me ajudando a discernir. Então cheguei à ordenação em 2016, fui ordenado, um padre que me ajudou muito, o padre Michel, que hoje está em Roma, né? Ele me ajudou bastante também nesse período de discernimento, nesse período de acolher o sacerdócio, né? E, então foi nesse tempo em que eu consegui acolher de fato para a minha vida, a vida ministerial. E com a ordenação, né, fui destinado a Pedregulho, fiquei vigário ali, fiquei 1 ano como diácono e 2 como vigário. Estive na Santa Luzia por 1 ano e agora, né, estou lá em Cristais Paulista há quase 2 anos. Né? Estou prestes a completar 2 anos lá. Vou fazer então 5 anos de vida sacerdotal. E confesso que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu encontrei um sentido para viver, né? Um sentido de vida, porque eu me sinto completo, né? Eu não estou pela metade nas coisas como anteriormente eu vivia. E percebo que a minha felicidade estava em viver e estar em viver o ministério. Então eu sou muito grato a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida, que me fez enxergar, né, ou que me mostrou o caminho da minha felicidade. E confesso, muitas vezes eu não entendi o que Deus queria e o porquê do sacerdócio. Mas eu quis viver uma obediência a Deus, né? E mesmo sem entender, hoje eu consigo ser feliz, hoje eu consigo compreender tudo aquilo que Deus quer realizar em mim, né, em favor da humanidade. Então, eu agradeço a Deus profundamente por esse chamado que Ele me faz, por essas pessoas que foram verdadeiros anjos que Ele colocou na minha vida, né? E aqueles que Ele ainda coloca, né, dentro da paróquia, nos trabalhos que nós realizamos. Hoje, né, às vezes a gente fala o sacerdócio, essa doação. De fato, nós nos doamos, mas também recebemos muito de Deus por meio do povo. Então, eu agradeço muito a Deus, a Virgem Maria, também a São José, né, que foram também meus companheiros nessa caminhada. E sempre precisamos, né, estar atentos a essas vocações. E é importante a comunidade sempre rezar pelos seus sacerdotes. Por isso eu não me canso de pedir, pela misericórdia de Deus, rezem por mim, para que eu seja fiel ao projeto divino.